Hoje nós vamos falar sobre o bruxismo, que é um hábito muito comum e que ainda não é muito bem conhecido. Vamos lá? Olá, eu sou a doutora Lucy, sou dentista e meu objetivo aqui é trazer para vocês informações sobre o mundo da dor de forma clara e simples. Muitos de vocês ainda podem não conhecer, mas ele é um hábito que pode ocorrer de dia, de noite. É um hábito de manter os seus dentes apertados ou encostados, ou mesmo movimentar a mandíbula sem que os dentes se encostem. Isso também é considerado como bruxismo hoje em dia. Alerta! Bruxismo, então, é essa tensão nesta região facial. No passado, era apenas falado sobre o bruxismo da noite, aquele que fazia quando você estava dormindo. Mas sabe-se hoje em dia que o bruxismo durante o dia ele é até mais problemático, ele gera até mais complicações para o nosso corpo do que aquele que a gente faz de noite. Vamos conhecer os dois então um pouquinho? O bruxismo do sono, aquele que é feito à noite, ele está relacionado a quando você tem um sono fragmentado, sabe aquele que você acorda várias vezes durante a noite? Quem pode perceber isso? Você mesmo ou seu marido ou sua esposa pode comentar contigo que você está fazendo barulho durante a noite. Ou quando você percebe que você acorda várias vezes e está com os dentes apertados. Mas existe um exame que faz com que você realmente entenda que está fazendo bruxismo. Esse exame ele chama-se polissonografia. Já ouviu falar desse exame? Ele é um exame feito em laboratório, ou em hospital, ou em clínica, onde você dorme com eletrodos pelo rosto, para que esses eletrodos meçam a sua atividade cerebral e a sua atividade muscular durante o sono. Ele não é o melhor exame para se fazer porque você não vai dormir na sua cama, né? Esse é um dos problemas que eu vejo com esse exame, mas ele ainda é o padrão ouro para diagnóstico do bruxismo, não só do bruxismo, como da apneia do sono, para verificar se você está roncando, então ele avalia o ronco, a movimentação das pernas, que as pessoas conhecem como síndrome das pernas inquietas, você já ouviu falar? Deve ter ouvido falar, né? Então, esse exame polissonografia, ele vai diagnosticar tudo isso. Então, se você tem dúvida se você faz o bruxismo noturno, esse é um exame interessante de ser pedido pelo seu médico, para que você possa diagnosticar realmente se está fazendo bruxismo noturno. Mas hoje em dia, o que tem se falado bastante é do bruxismo em vigília. O que é isso? É o bruxismo durante o dia. Ele está relacionado ao apertamento dos dentes e geralmente acontece por concentração, ansiedade, preocupação. Você deve nem saber disso, mas é importante que você saiba e fique atento a isso. Nós devemos manter os dentes desencostados, afastados de 1 a 2 milímetros, sem encostar os dentes, porque quando você encosta, você tensiona e vai gerar consequências. Pode gerar consequências de dor, pode não ser envolvidas a dor, pode ser relacionada à fratura de dente, mas são consequências. E daí você me pergunta assim, tá, mas então eu tenho que ficar com a minha boca aberta? Não, vamos lá. Não é uma questão de boca, é uma questão de dente. Você pode manter seus lábios encostados, porém com seus dentes desencostados. Treine aí, faça agora. Veja como é possível. Respira, encosta o lábio e solta os dentes. Os dentes devem ficar desencostados. Só que muitas vezes você nem observa. Meus pacientes sempre falam assim, não, eu não faço isso. Na outra consulta eles voltam dizendo, meu Deus, eu faço isso o tempo todo e nem sabia. Então é isso que a gente tem trazido para vocês aqui. Observe se você tem o hábito de ficar encostando os seus dentes, porque isso vai ter repercussão. Tá, e o que eu devo fazer se eu percebi? Ok, então eu percebi que eu faço isso. E o que eu faço? Gente, uma das principais causas de se manter os dentes encostados, de fazer o bruxismo durante o dia, está relacionado às questões emocionais da nossa vida, acredita? As pesquisas mostram que esse aumento de contração muscular vem da preocupação, desse sistema de alerta que nosso corpo tem para nos proteger. Ele é um sistema que foi feito para nos proteger. Mas essa questão do estresse, essa questão da preocupação mantém o nosso sistema
em alerta, mantendo constantemente os músculos contraídos. Vocês entendem? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais científica. Nós temos um sistema no nosso organismo chamado sistema nervoso simpático. Ele foi desenvolvido por Deus para que o nosso corpo pudesse se proteger frente à ameaça. Então, a hora que você tivesse, vamos supor, um leão correndo atrás de você, você teria como ter a ação de fugir ou de lutar, ok? Daí, o que acontece no momento de estresse da nossa vida? A gente fica com esse sistema ligado o tempo todo, como se você tivesse que fugir do leão o tempo todo. O estresse faz isso com o nosso corpo, mantém o sistema simpático ativo, fazendo com que a gente mantenha a contração muscular. Tenho trazido para vocês de uma forma simples aquilo que é complexo. Então, se vocês não entenderem isso, me perguntem aqui embaixo que eu vou completar toda essa informação. Mas é isso que acontece. O nosso corpo fica em alerta o tempo todo, mantendo uma contração. Esse é o bruxismo diurno. Durante este momento de estresse, durante esse momento de preocupação, esse sistema nervoso que eu falei, o simpático, além das contrações musculares, de mudar a sua respiração, além de mudar o seu batimento cardíaco, ele também vai fazer com que ocorra liberação de substâncias químicas dentro do teu organismo para fazer com que a tua proteção aconteça. Não é negativo, é positivo, mas acaba virando negativo. Acaba sendo liberado também substâncias inflamatórias. Isso tudo é muito complexo, mas é isso que acontece quando a gente está estressado. E aí? E aí diminui a sua qualidade do sono. Você sabe disso, quando você está preocupado você não consegue dormir. O excesso de pensamento não te permite, daí vem o desânimo, a falta de energia para fazer as coisas durante o dia. Tudo isso junto vai gerando alterações orgânicas que vai fazendo com que você tenha dor, que é o assunto principal que eu trago aqui. Por isso a informação do bruxismo. O bruxismo está relacionado à dor? Não, no bruxismo pode não ter dor. É um hábito de apertar seus dentes, que em algumas pessoas a consequência é dor, que é o que eu trato, que é o que eu tento trazer para vocês, a prevenção de se ter dor, ok? Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Essa hiperatividade do sistema nervoso simpático aumenta quando a gente está em momentos de estresse, fazendo com que a gente aperte mais os dentes e, consequentemente, possa vir a ter sintomas de dor e disfunção temporomandibular. Entende o link? Tá, então eu acabei de descobrir que eu faço bruxismo, eu mantenho meus dentes apertados, e agora? Tem tratamento? O que eu faço para isso? Bom, a má notícia é que, infelizmente, não há um tratamento específico para você acabar com o bruxismo. Pronto, acabou com o bruxismo. Não, não é isso. Existe a possibilidade de você aprender que está fazendo bruxismo e controlar o seu bruxismo. É o que nós, cirurgiões dentistas, temos treinado muito vocês a fazerem. Observe se estão apertando. Perceba, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de uma forma de vocês trabalharem isso. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas nesse momento eu quero comentar com vocês uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Tá, se eu tenho a minha musculatura contraída, se eu estou fazendo o hábito de apertar, eu posso aplicar toxina botulínica para relaxar minha musculatura? Os trabalhos científicos dizem que esse não é o primeiro tratamento a ser escolhido. A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura. Ela faz com que o nervo não atinja a placa motora do músculo e indique a contração muscular. É isso de uma forma simples. Daí você se sente relaxado. Vai durar quanto tempo esse relaxamento da musculatura? 3, 4 meses, que é o tempo de ação da toxina botulínica, e depois volta a contrair. Então, por isso que nós, profissionais da saúde, embasados pelos artigos científicos, não colocamos como primeira linha de tratamento a toxina botulínica. Ela pode ser feita? Sim. Ela é boa? Sim. Em alguns casos bem específicos e bem escolhidos, sim. Não é descartada essa possibilidade, ok? Mas ela não é a primeira busca, tá bom? Então, o que mais a gente pode fazer? Entender os seus estressores. Para quê? Para que você possa controlá-los. Autoconhecimento, percepção. Essa é a caminhada que a gente tem buscado fazer e incentivar que vocês façam. Porque se vocês entenderem por que vocês se estressam, vocês vão diminuir esse hábito de manter-se em alerta.
E daí vocês vão diminuir a ação do sistema nervoso simpático no corpo de vocês, diminuindo a liberação de substâncias químicas no corpo de vocês, diminuindo as substâncias inflamatórias no corpo de vocês. Dá trabalho, mas é o melhor caminho. Então, a gente tem uma forma de compreender os estressores. Eu posso, em outro vídeo, não hoje, mas me cobrem. Existe um jogo interessantíssimo feito por um amigo meu que desenvolveu um jogo para você encontrar os seus estressores. Fica aqui esse alerta e depois vocês me cobrem. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então a emoção, a ansiedade, o estresse, excesso de preocupação vão ativar o bruxismo? Sim. E daí entra uma questão muito importante. Muitos pacientes meus dizem o seguinte: eu não sou ansioso, eu não tenho estresse na minha vida. Gente, nos dias atuais, é muito difícil quem não está estressado, é muito difícil quem não tem momentos de ansiedade. Muitas vezes a gente fala isso para se proteger, mas na verdade, não existe pessoa calma o suficiente que não faça esse tipo de situação de apertamento. Quem é mais explícito é explosivo muitas vezes e mostra para todo mundo que é nervoso, é irritado ou está estressado. A grande questão são aqueles que não mostram, justamente os que dizem: eu não tenho ansiedade, eu não tenho estresse. Você faz uma coisa chamada implosão, você joga para o teu corpo e muito provavelmente você aperta e nem quer reconhecer esse apertamento. Então fica aqui um alerta. Não acredite que você não tenha um pouco de ansiedade ou que você não se estresse com as coisas. Não tem como. Isso é muito comum, tá bom? É muito normal se sentir estressado ou perceber que o estresse está afetando o seu momento de vida. Todos passamos por momentos de angústia, de frustração. A grande questão é não reconhecer esses momentos e o que eles fazem no seu corpo. Eles fazem, gente. E muitas vezes a gente escolhe não olhar para isso por proteção, para ficar longe do problema. Mas eu insisto com vocês, comece a se auto-observar, comece a observar seu corpo e as necessidades do seu corpo. É importante. Bom, eu vou comentar com vocês aqui uma técnica chamada biofeedback. Ele é muito usado para estimular o seu cérebro a mudar o hábito do bruxismo. Você vai manter então os seus lábios juntos, os seus dentes separados, ok? Mas você vai precisar buscar fazer isso sempre e treinar seu cérebro para que isso aconteça. Então, como funciona o biofeedback? Você vai pegar post-it e vai espalhar pela sua casa ou pelo seu ambiente de trabalho ou no seu carro ou colocar no seu telefone. E toda hora que você olhar para esse post-it pequenininho, sabe aqueles adesivos redondinhos pequenos? Você vai lembrar de relaxar sua musculatura e de soltar os seus dentes. É uma técnica chamada biofeedback. É a forma melhor de você antenar para o momento se você está apertando ou não. Existe um aplicativo também chamado Desencoste os Seus Dentes. Ele também vai fazer a mesma função. Lembrar você de observar se está encostando e, se estiver encostando, soltar os seus dentes. Esse é o objetivo, ok? Então agora eu vou falar para você 5 observações que você deve fazer durante o dia para verificar se você está fazendo bruxismo diurno. Vamos lá? Primeiro, relaxe os músculos da face. Respire e relaxe. E observe se você conseguiu um relaxamento. Se você percebeu que estava contraído, é porque você estava fazendo bruxismo. Inspira e relaxa o músculo da face. Como? Segundo, desencostando os seus dentes de 1 a 2 milímetros. Inspira, solta os dentes, solta a língua do céu da boca, solta. Pronto. Daí você vai estar com seus dentes desencostados e com a sua musculatura relaxada. Número 3 seria se você observar que você está mantendo os seus dentes apertados. Encostados que seja, você já está fazendo o bruxismo diurno. Quarto, observa se você está rangendo os seus dentes, movimentando de um lado para o outro. É mais fácil quando você range os dentes, mas existe a quinta observação que você deve fazer, que é se você está mantendo a sua musculatura tensionada, porém sem encostar os dentes. Acredita que tem gente que consegue? Eu consigo fazer isso. Eu já treinei muito para eu não encostar meus dentes e não gerar o apertamento. Mas eu me pego muitas vezes com a minha musculatura tensa sem encostar os dentes. Dentro da classificação da sociedade que classifica as características do bruxismo,
extensionamento sem encostar os dentes já é classificado também como bruxismo. Observe se você faz isso. Essas são as características principais que eu gostaria de trazer hoje para vocês sobre o bruxismo. Bruxismo diurno, bruxismo noturno, a questão do apertamento, como você deve fazer para evitar tudo isso. Bom, e quando eu devo buscar um profissional? Quando você observar que teus dentes estão desgastados, busque um profissional. Quando você começar a fraturar frequentemente seus dentes, busque um profissional. Quando suas restaurações estão quebrando com muita frequência, busque um profissional. Quando você se sente cansado, com endurecimento dos músculos, travamento da mandíbula quando acorda, dificuldade de abrir a boca, é importante fazer uma avaliação. Quando você tem dores de cabeça, dor na face, dor na sua musculatura, busque um profissional. Quanto mais cedo você encontrar o diagnóstico, mais cedo você vai encontrar o tratamento e menos dor ou possibilidades de perda dentária você vai ter. Então linke isso, observe essa questão do bruxismo, observe essa questão do apertamento noturno, diurno, observe as consequências no seu corpo, esteja atento ao seu corpo, é muito importante para a tua saúde, ok? E se você achou esse assunto importante, compartilhe com seus amigos, avise que tem um canal aqui falando sobre dor na região da face, dor orofacial, nome é estranho, mas é isso, dor orofacial, bruxismo, para que a gente possa aumentar o conhecimento e prevenir. O meu objetivo aqui é que as pessoas não tenham dor, é a prevenção sobre a dor. Então chame as pessoas que você conhece para conhecerem o canal. Até a próxima, pessoal!